Oi, meu nome é Stephanie e eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a eutanásia. A eutanásia é o ato intencional de causar uma morte indolor aos pacientes que possuem uma doença incurável ou muito dolorida, que possam causar uma dor insuportável, a ponto que eles não consigam mais suportar sobreviver, tá? Essa deve ser uma atitude totalmente expressa e livre do próprio paciente doente, e essa prática é feita por profissionais da saúde. Na eutanásia, nós temos 3 tipos de eutanásia que eu gostaria de citar para vocês, que é a eutanásia passiva, ativa e o suicídio assistido. A eutanásia passiva é quando o paciente doente acaba falecendo por falta de recursos profissionais, medicamentais ou alimentares, entre outros. A eutanásia ativa é quando há a indução da morte do paciente através de injetáveis, como as injeções ou o próprio desligamento dos aparelhos, que é a causa mais comum. O suicídio assistido é quando há a orientação, essa mediação, para que o próprio paciente doente cause sua própria morte, como, por exemplo, a utilização de drogas. Dentro da lei brasileira, dentro do direito brasileiro, essa prática é proibida e é assimilada como um homicídio privilegiado. Estes conceitos são muito discutidos no contexto da bioética, que é a área que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental, pois as opiniões podem variar em relação ao apoio ou não destas práticas. Ortotanásia. O que é? Significa a morte natural de indivíduo, sem proceder a qualquer tipo de meio para manter ou prolongar a vida. Entende-se que deve-se deixar o ser humano morrer em paz, sem promover e acelerar o seu processo de óbito. A ortotanásia, ela é aceita ou não é aceita em nosso país? Em 2006, o Conselho Federal de Medicina entrou com um pedido visando a autorização da tal prática no Brasil. Porém, essa prática ela só foi autorizada em 2010 pelo Ministério Público Federal, onde ela passa a ser contemplada no novo Código de Ética Médica. E aí, quando ela vai poder ser praticada, ser utilizada? Quando o caso do paciente for incurável ou terminal. E aí é permitido ao médico, junto à autorização do paciente ou do responsável, limitar o tratamento ou procedimento do prolongamento da vida do doente. Me chamo Francisco Patriano. Vou falar um pouco sobre a definição de distanásia. Distanásia foi um termo proposto em 1904 por Moraes e é a prática que prolonga através de meios artificiais e desproporcionais a vida de pacientes incuráveis. Essa conduta não estende a vida, mas o processo de morte. O avanço da ciência, por sua vez, compromete a qualidade de vida das pessoas que se encontram em quadros de sofrimento. O limite da manutenção artificial se excede quando se percebe que o quadro é irreversível. Dali por diante é provocado a distanásia. Um exemplo claro que podemos citar é de um paciente em estado de morte cerebral. E por sua vez, por questões emocionais, por parte de familiares, ou para que os demais órgãos possam ser doados, acaba se prolongando-se a vida desse paciente, mesmo sabendo que a sua situação é irreversível. Então consideramos dessa forma a distanásia. Estes conceitos são muito discutidos no contexto da bioética, que é a área que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental, pois as opiniões podem variar em relação ao apoio ou não destas práticas. Sendo assim, as definições ficam da seguinte forma:
Eutanásia é antecipar a morte quando se tem uma doença que não tem cura. Ortotanásia, morrer naturalmente, não fazer procedimentos invasivos. Distanásia, prolongar a morte, morte lenta e com sofrimento.